pivotar para mim, Kepler, é uma das principais habilidades que o empreendedor tem que ter, porque é você trocar de alternativa, né? É você reconhecer algo que não está funcionando e escolher uma opção melhor, seja do modelo de negócios. Então, talvez eu decidi atender um dado público-alvo e eu estou vendo que não está funcionando. Então, talvez se eu nichar mais, né? Por exemplo, tem uma marca de roupa que eu vendo para mulheres e não está performando. E se agora eu vender para mulheres que são advogadas, por exemplo? Mais nicho. Mais nicho. Então, eu estou pivotando, eu estou escolhendo alternativas melhores frente a alternativas que não funcionaram. Eu falo para as empresas, a empresa não é pequena, a empresa está pequena. E pequena muita mentalidade também. Total. Do dono, né? Porque a empresa ela é reflexo do dono, Sim. né? E se quando você vê que o cara não tem essa competência, o que é que você faz? Exato. Tanto é que muitas vezes eu provoco um empresário, né? Você acredita que a sua empresa pode ser 10 vezes maior? Porque esse é o primeiro passo. Se você não acreditar, se você pensar, não, minha empresa é feita para dar esse resultadinho aqui há muito tempo. Tá feliz com isso? Tá bom. Funcionário dá dor de cabeça, tal, enfim, papapá. Eu não quero muito funcionário porque dá dor de cabeça, Exato. né? Então assim será, né? Agora, se você tem esse pensamento, não, eu quero trilhar uma jornada empresarial, a empresa ela não é pequena, ela está pequena. Né? Uma média empresa antes foi uma pequena empresa que tinha um empresário competente. Então a única maneira do empresário ser menos escravo da empresa é explodir no crescimento da empresa dele. Porque enquanto ele não tiver bons gestores para poder dividir o peso do piano de carregar a empresa sempre vai sobrecarregar ele. Então a liberdade está no crescimento e não nesse pensamento, quanto mais funcionário, mais dor de cabeça. Esse negócio é meu, eu não vou compartilhar, não vou distribuir, senão o cara vai pegar e vai fazer igual. Ou seja, enquanto você estiver pensando em trabalhar pelo dinheiro, quem está prosperando está fazendo o dinheiro trabalhar para ele e não o contrário. Empreender é você sacrificar alguns anos da sua vida, como poucos estão dispostos, para depois desfrutar muitos anos da vida como poucos conseguem. Então eu preciso estar disposto a pagar um preço alto, talvez durante 3, 5 ou 10 anos. Porque você colocar uma empresa de pé e fazer ela crescer é uma missão muito árdua. A gente falou aqui de vitórias e grandes números, mas não foi fácil e não é fácil. E o meu caso e o nosso caso, Kepler, infelizmente é a exceção. 70% das empresas no Brasil quebram até o 5º ano de vida. Márcio, então você está desencorajando as pessoas a empreender ou a crescer? Não, pelo contrário, eu estou dando um choque de realidade. Porque quando a gente atua com base na realidade, a gente tem muito mais chances de ter sucesso. Então, tá a fim de dormir pouco, trabalhar muito, sacrificar finais de semana e feriado durante alguns anos da sua vida para colher frutos o resto da vida? Bora empreender, bora crescer. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT, esse programa que passa na grade jornalismo da SBT News. Fico muito feliz de toda semana ter esse encontro com vocês, até porque a gente fala de negócios, né? Fala de lições de jornada empresarial, jornada de vida, sempre trazendo um empresário que tem algo para te ensinar dessa trajetória dele, seja de desafios, de sucesso, de vitórias, de fracassos. E eles contam tudo aqui pra gente. Você sabe que acompanha. Sempre eu extraio o melhor que eles podem trazer para te ensinar, te gerar insights ou te inspirar. E hoje eu trago um jovem brilhante. A trajetória dele realmente é brilhante. É um cara que construiu muita coisa sozinho, né? Mas ele teve um empurrão, claro, teve um empurrão lá atrás de um aprendizado gigante com o pai dele, mas hoje ele é voo solo. Essa trajetória do que se tornou esse cidadão chamado Marcos Marques, que está aqui comigo. Obrigado, Marcos. Uma honra estar aqui com você, Kepler. Vamos contribuir aí com a galera que acompanha o Pivotando. Exatamente, servir, né? Marcos, hoje você, além de tenista, que eu sei que você é, você é um grande empresário. Montou uma holding de negócios, mas no segmento de educação, que é um segmento bastante disputado, e aí a gente vai tratar disso, como navegar, não é, num segmento tão disputado e como ter o sucesso que você teve em tão pouco tempo, né, que eu te conheço ainda enquanto você estava trabalhando com seu pai. A gente vai falar um pouco da tua trajetória, mas realmente é impressionante os seus números. E recentemente eu vi uma matéria
dos seus resultados financeiros de 2023 foram sensacionais e a gente também vai falar um pouco sobre isso. Então quero agradecer a oportunidade de você estar aqui com a gente no Pivotando, porque a admiração do empresário já existia, agora a minha admiração que você agora é pai. Exatamente. Né? Tá não é mais só pai de cachorro. Exato. Agora você é pai de gente. Tá chegando o João Pedro, né? João Pedro. Minha admiração por você é enorme, é uma honra estar aqui, meu amigo, e com certeza vamos abrir aí a minha história e trazer várias reflexões para poder ajudar quem vai acompanhar esse conteúdo. Vamos lá, Marcos Marques, formado em publicidade, é isso, Marcos? É isso aí. Formado em publicidade, pós-graduado em gestão empresarial, fundador e CEO do grupo Acelerador, criador da metodologia Acelerador Empresarial, é isso mesmo? Exatamente, perfeito. Mentor de um grupo Giants, que antigamente era Small Giants, hoje é Giants. Exatamente. Porque esses pequenos ficaram grandes. Isso aí. Com a sua ajuda. E também foi cofundador, né, porque não está mais com ele, não está mais lá, do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que é do seu pai, o ilustre amigo, mentor, coach José Roberto Marques. Exatamente, minha grande referência. A sua grande referência de vida. Eu queria muito que meus filhos, eu gosto muito quando meus filhos falam, pô, meu pai é minha referência. Eu sinto muito orgulho disso e que bom que você fala isso do seu pai. Antes de começar a sua trajetória, eu queria saber, que o nome do programa é Pivotando, e o que é pivotar para você? Pivotar para mim, Kepler, é uma das principais habilidades que o empreendedor tem que ter, porque é você trocar de alternativa, né? É você reconhecer algo que não está funcionando e escolher uma opção melhor, seja do modelo de negócios. Então, talvez eu decidi atender um dado público-alvo e eu estou vendo que não está funcionando. Então, talvez se eu nichar mais, né? Por exemplo, tem uma marca de roupa que eu vendo para mulheres e não está performando. E se agora eu vender para mulheres que são advogadas, por exemplo? Mais nicho. Mais nicho. Então, eu estou pivotando, eu estou escolhendo alternativas melhores frente a alternativas que não funcionaram. E também acho que se encaixa não somente para o modelo de negócio como um todo da empresa, mas um colaborador que você tem. Ele não está funcionando, não está entregando resultado. Você já deu feedback, você tem que pivotar aquele colaborador. Pivotar o colaborador é o novo sinônimo de demiti-lo. Exatamente. Ou seja, tira ele de cena, né, e traz alguém que vai entregar mais, que vai entregar mais resultado. O resultado. Você fala muito, ensina muito sobre gestão de pessoas, e a gente vai abordar bem isso aqui, porque o Marcos ele consegue orientar os empresários no modelo de gestão mais adequado hoje em dia, com bastante experiência nisso e resultados. Então, Marcos, a gente vai aprofundar muito isso, mas eu queria primeiro saber assim, você, quando eu te conheci, você era da equipe comercial lá do IBC, né? Até chegar lá, quanto tempo você ficou lá, como é que você chegou lá, e quanto tempo, e depois, como foi a decisão de você alçar voos solos e vir para São Paulo? Porque você estava em Goiânia. Né? Eu comecei a empreender com o meu pai quando eu tinha 18 anos. Já com 18? Já com 18. Já com 18. Na faculdade mesmo, a gente já começou a trabalhar junto, depois de um tempo que a gente estava um pouco mais conectado. E ele havia começado, então, na época, ali por volta de 2007, um projeto, uma ideia, uma empresa de cursos e treinamentos na área de desenvolvimento pessoal. E aí... Ainda não tinha o IBC? Ainda não existia o IBC. Mas você tinha alguma outra experiência anterior a essa? Praticamente Vendeu alguma coisa? Praticamente não. Vendia paçoca na rua? Nada? Já vendi muita coisa para os meus amigos ali da faculdade em relação a comprar e revender notebook, comprar e revender peça de computador. Para fazer o seu próprio dinheiro, porque você não tinha ele facilitado pela sua família. Total, né? E nessa época meu pai, na verdade, estava quebrado. Minha mãe também não tinha ali grandes condições, né? Tanto é que nessa época ela até se mudou para a Espanha para tentar a vida lá. Então foi ser babá lá na Espanha, foi lavar privada na Espanha. Ou seja, que vocês estão assistindo hoje, Marcos Marques, não era assim, né? Não era assim, foi um começo assim como muita gente começa. Né? Certamente. Um começo ralador mesmo. E aí tem até uma curiosidade, Kepler, que nessa época, meu pai e todo mundo da família estava com o nome sujo. E você também? Eu não. Você era o único? Ainda não. Aí meu pai falou, filho, vamos abrir o CNPJ no seu nome. Porque eu lembro que a gente vendeu um treinamento pro Fujioka lá em Goiânia e ele precisava emitir uma nota fiscal. Fujioka é um varejo? É uma rede de varejo. Exatamente.
E aí ele falou, vamos abrir o CNPJ no seu nome. Eu falei, tá bom, pai, vamos abrir. E ainda bem, né? Graças a Deus que na minha vez deu certo. Claro, foi um começo modesto, como qualquer pequena empresa, né? Então, sei lá, no primeiro ano a gente faturou R$100 mil no ano. Né? Eu lembro que a gente vendia cursos de... 200... Era só você e ele mais alguém? Era eu, ele, a minha madrasta, ajudava ali no financeiro também, e só a gente, na largada. E eu lembro que a gente vendia curso de R$300 no final de semana, assim, e tinha que dar coffee break certificado. Então não Você empatava coffee break certificado e empatava a conta. Exatamente. E aí a empresa começou a se desenvolver, fomos melhorando o portfólio, até que em 2009 a gente mudou o nome da empresa e o foco. A empresa se chamava Instituto Equilibrium. Tá. E aí a gente se transformou a empresa em IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Meu pai havia feito alguns cursos de algumas formações de coach fora do Brasil, ele já atuava individualmente como coach, como orientador, né, de pessoas, e veio a ideia, vamos transformar isso numa formação profissional, numa metodologia. Ou seja, vamos replicar aquilo que eu aprendi, vamos modelar e vamos desenvolver. Perfeito. Tá. E isso é essencial para o empreendedor, né? Modelagem. Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que estar com a anteninha da modelagem ligada o tempo todo. O seu pai, ao passo que foi lá fazer o treinamento, ele dizia, por que não eu posso fazer isso também? Exatamente. No mesmo modelo de curso e treinamento, eu posso fazer também no Brasil em uma escala diferente. Perfeitamente. Ao invés de só ser o coach, né? Exatamente. Então, ao invés de eu ser somente o prestador de serviço ali em sessões individuais, eu vou começar a formar e certificar outras pessoas a fazer o que eu faço. E aí a gente foi tomando corpo enquanto empresa de educação. Quanto tempo ela saiu desses 100 mil e foi para, sei lá, 10 milhões? Uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. 2011, 12, por aí, a gente já estava nos 10 milhões, já estava estruturado, digamos assim. Exato, um pouco mais. Em 2009, a gente, na verdade, começou 2010 como IBC. Tá. E aí, em 2019, né, uns 10 anos depois, a gente bateu 150 milhões de faturamento. 150 milhões de faturamento. Ou seja, essa jornada de 9 anos, de 10 anos com você. Exatamente. Ou seja, com você tocando a área comercial, inclusive. A minha posição sempre foi a de diretor executivo. Certo. Porque o nosso negócio tinha a seguinte característica, né? O meu pai era muito... O treinador. O garoto propaganda, né? O cara do método. E ele sempre gostou muito também de se envolver no financeiro. Mas o resto da empresa estava muito mais sobre a minha gestão mesmo. Então, eu vivi todo esse processo ali de construção do RH, planejamento estratégico. Você implantou tudo isso na empresa, né? Exatamente. Então, você saiu da empresa de 100 mil para 150 milhões e você levou essa empresa a 150 milhões e construiu todo esse processo lá dentro, né? Exatamente. Desde a contratação, a demissão, a gestão, a organização. Então, você viu na prática não só a parte comercial que eu vi, mas você fez muitas outras coisas. Tudo, exatamente, E algumas histórias curiosas. Fala de umas pivotadas no meio do caminho aí, do próprio IBC, antes da gente ir para o acelerador. A própria transformação do Instituto Equilíbrio em IBC, eu acho que foi uma pivotada, porque a mudança da marca e a ideia de criar a formação em coach permitiu que a gente tivesse um produto com um ticket médio, um valor agregado e uma margem muito melhor. Né? Mas outras pivotadas também, eu lembro que a gente tentou criar MBAs pelo Brasil todo, assim, a coisa não deu certo. Não funcionou, recuaram. Tomamos um bom prejuízo ali naquele momento. Venderam franquia. A gente chegou a vender franquia e abortou. Ou seja, então, mais uma pivotada. Mais uma pivotada. A gente entendeu que a gente tinha vocação para ter o call center centralizado, então eu cheguei a ter 200 pessoas na área comercial. Então a gente gerava muito lead ali na internet e mandava os instrutores do IBC fazer cursos pelo Brasil. Então você já tinha essa pegada de marketing digital, de buscar clientes pela internet? Eu falo que eu sempre tive capacidade fuçativa. Fuçativa. Porque apesar de ter estudado publicidade, eu nunca vi nada de digital na faculdade. E aí, quando a gente começou a vender os cursos, eu sempre fui muito fuçador. E eu lembro que um dia, eu ali navegando no Google, eu vi um anúncio, falei, o que é isso aqui? Na época chamava o Google AdWords, né? Hoje chama Google Ads. AdWords, E aí eu comecei a ver perguntas e respostas do Google, fuçar na internet, fiz uma campanha de R$50, gerou lead, gerou venda. Então, desde 2007, 2008... Que você vem estudando isso. Que eu venho trabalhando, de alguma forma, com marketing digital, né? Então, isso aí me deu
também a habilidade de construir um super time de marketing. Nessa época era mais presencial, né? Eram só cursos presenciais. Né? Era mais presencial. Exatamente. Mais presencial, e ele foi para online também pouco, né? Mas até 2019, que foi o último ano que eu fiquei como sócio, diretor executivo, muito da entrega era presencial. É presencial com seu pai, inclusive. Exato. Com ele mesmo, né? E uma rede de treinadores também. Sim, claro, mas ele sempre foi o garoto propaganda, a cabeça, né? A cara do negócio. Exatamente. Mas, como eu disse, tudo tem uma pivotada na vida, e esse cidadão, um belo dia, resolve vir para São Paulo, deixa o grupo empresarial do pai e resolve montar o dele. Na época, e você vai me corrigir se eu estiver errado, era apenas uma empresa de treinamento, não era um grupo empresarial que é hoje, o tamanho que você chegou em 5 anos. Exatamente. Em 5 anos. Em 4 anos, ele transformou, de novo, um negócio de 100 mil reais, um negócio de milhões. E agora é isso que eu quero que ele conte para vocês, como foi que ele fez sozinho. Porque, sozinho não, a Lelica ajudou. Com certeza. A Lelica é a esposa dele. Exatamente. E todo o time também, né? Ninguém faz nada Não, mas sozinho. Você chegou sozinho. Com certeza. Eu acho que eu tive um passo corajoso, né? Uma pivotada corajosa, porque 2019 foi o auge ali do Grupo IBC. A gente faturando 150 milhões ano, empresa de serviço e educação com margem boa. E naquele ano a empresa gerou uns 5 milhões de distribuição de dividendos para mim. E nesse momento eu estava com 31 anos e eu nasci no interiorzinho de Goiás, em Doverlândia. Então assim, pôr 5 milhões no bolso na minha pessoa física com 31 anos era algo surreal. Você está falando de 2018, 19? Tá falando de 2019, E meu Prolabore era 150 mil reais por mês. Já era um bom Prolabore. Exatamente. Então, assim, eu estava numa situação muito confortável. Zona de conforto. Exato. E é por isso que eu estou fazendo questão de dar esse ênfase, porque o que te motivou a fazer isso? Porque você com dividendos bons, um bom salário, o que faz você sair dessa zona? Alguns fatores, né? Por exemplo? Primeiro, a minha inquietude empreendedora. Né? Eu sempre sonhei em levar um negócio para a bolsa, em ter investidores e crescer cada vez mais, né, a empresa. E o meu pai, ele tinha um pensamento diferente em relação a esse aspecto, né? Ele prefere ter uma empresa de dono. Centralizador, né? Uma empresa de dono. Então a gente foi assediado por alguns fundos, por alguns grandes investidores, recebemos boas propostas, mas ele sempre optou por não. Então eu percebi o quê? Para eu acessar mercado de capitais, um dia ter uma empresa, né, com rodadas de investimento, né, gerar equity, algo que você domina e fala tanto, eu vou ter que construir ali a minha história. Eu me lembro, várias vezes você me ligava, perguntava coisa, né, sobre nesse assunto, nessa linha, né? Antes mesmo até de tomar decisão, a gente falava muito sobre esse momento de como fazer o IPO, né, de como levar a empresa para um outro nível. Então você já tinha essa visão de verdade, você já tinha essa visão lá atrás. Sim. Outra coisa também que me motivou e me encorajou a tomar essa decisão, né, sair dessa situação muito confortável, foi que eu percebi uma lacuna de mercado muito grande de educação e gestão para empresários, Kepler. E eu já estava ali pilotando, dirigindo, né, na função de diretor executivo, uma empresa de educação, mas mais na área de desenvolvimento pessoal. Então eu percebi esse buraco, e aí como bom empreendedor eu fiz um teste, fiz a primeira turma do acelerador sem CNPJ, com os amigos, sabe? Fiz um teste e percebi que o conteúdo que eu entreguei ali para os empresários gerou muito valor. Mas esse conteúdo você tirou do teu aprendizado nesses anos todos? Exatamente. Tá, então você pegou o que você tinha feito na prática, criou um modelozinho, um método que ainda era experimental. Perfeitamente. E chamou os amigos, né? Praticamente nem vendeu. Exatamente. Vendi barato. E testou. Testei. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre falei dentro da empresa, com os gestores, com os diretores, qual que é a sua missão enquanto gestor e líder? Formar pessoas e implantar e otimizar processos. Disso nasceu o método que é a espinha dorsal do acelerador empresarial, que eu chamo de PPR, processo de pessoas igual a resultados. Certo. Então, muito do meu conteúdo é bem autoral mesmo, porque eu fiz uma investigação de como eu lidava com as equipes, das fases que a gente passou ali na empresa. Claro que somado à minha experiência de empreendedora... E você vai aprimorando, né? A gente saiu de 100 mil ano para 150 milhões ano, então isso me deu muita bagagem prática, porque eu vivi toda essa jornada, que é uma coisa que eu acho que me desenvolveu mais também enquanto empresário, empreendedor, é que apesar de eu estar no negócio junto com meu pai, eu
praticamente comecei a empresa com ele, né? Eu não entrei na empresa estruturada. Você não foi herdeiro, né? Nem sucessor. Você foi lá e fez, né? Exato. Então deu muito calo na mão. E junto com isso eu também tive uma formação acadêmica e um desenvolvimento enquanto executivo, líder, empreendedor muito grande. A formação acadêmica... Eu sempre investi muito em mim. Então, em você, mas extracurricular. Exato. Ou seja, não só a formação é como academia, no caso. Exato. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, eu fiz 2 MBAs na GV, estudei na Dom Cabral, estudei na Falcone. O que foi de treinamento, de curso nessa área, você fez? Gestão, liderança, rodei muitas consultorias dentro da empresa. Então, eu peguei tudo isso, coloquei no liquidificador e eu conhecia e conheço muito bem a linguagem e a realidade do meu público, o dono ali da pequena e média empresa. E na minha jornada, na minha formação como empreendedor, eu lembro que o segundo MBA que eu acabei entrando é porque eu não achei nenhuma mentoria para empresários. 2014, 2015, eu fui fazer um MBA em gestão empresarial na FGV. E aí eu procurei no mercado uma mentoria para empresário. Para te ajudar, inclusive. Para me ajudar nessa época. Eu nem imaginava que eu teria o acelerador no futuro. Eu nem gravava vídeo no Instagram, não produzia conteúdo. Eu estava ali na trincheira da gestão mesmo, né? Nessa época a gente tinha uns 250 funcionários. Como eu não achei nada, eu falei, vai o MBA em gestão empresarial. Então, acho que aquilo ficou no meu inconsciente, né? Então, chegando ali em 2019, percebendo a lacuna de mercado, querendo fazer algo maior, mesmo já tendo tido muito resultado, eu tomei essa decisão corajosa aí de pivotar e sair lá das empresas que eu construí. E o que seu pai disse disso? Meu pai, num primeiro momento, ele não gostou. A gente sempre foi grande parceiro de negócios, a gente sempre foi uma dupla sensacional, porque ele tem as competências dele, eu tenho as minhas. Mas depois de um tempo tudo foi se assentando e hoje a gente percebe claramente como isso foi muito bom para mim, para ele. E para ele também. Para nossa relação de pai e filho, porque a gente nunca teve uma relação tão boa como a gente tem hoje. De pai mesmo, não tem nada, não é de negócio, né? Exato. Ano passado a gente foi para Trancoso, ficamos uma semana como pai e filho brincando. E nada impede dele te perguntar algumas coisas e você para ele. Com certeza. Não é uma consulta. Assim como acontece, né? Uma mentoria, um apoio, né? Exatamente. O que você acha disso? Eu tô fazendo tal coisa, né? Com certeza. Eu digo que é muito parecido assim com a minha relação minha de Davi. Né? Mais de... O Davi tem um negócio dele, eu tenho os meus, e a gente, de vez em quando, ele me pede auxílio, eu peço para ele. Exatamente. A gente troca ideia. Com o Theo é um pouco mais próximo, né? Que o Theo, ele toca uma empresa também de educação empresarial, mas numa outra linha que não é da gestão. E eu faço o único treinamento que eu tenho, que são 2 dias presencial, assim como é o acelerador, com ele, na empresa dele, né? Na estrutura dele e tal. Bom, o que é que você, quando você começou, né? Vamos lá, você começou com aquele dinheiro que você tinha recebido como dividendos, que não era muito, mas era bom dinheiro. Sim, não, eu já tinha um excelente patrimônio. Um patrimônio, né? E tal. E aí você não começou do zero, né? Não, já estava muito bem consolidado, certo. Mas eu participei muito da construção desse patrimônio, né? Que foi através daquele convite do meu pai, vamos trabalhar junto, me empresta seu nome aí, vamos abrir um CNPJ. Okay, então, nessa jornada aí de quase 15 anos com ele, eu construí um patrimônio relevante e uma competência empresarial que me deu a bagagem de abrir o seu próprio negócio. Exato. E você abriu o seu próprio negócio e aí você começou testando, depois deu certo e aí você implantou já o grupo acelerador. Perfeito, exatamente. Aí você abriu um CNPJ e começou. Exatamente. Comecei a dar dimensão para esse trabalho, né? Que eu tinha feito alguns testes em relação ao acelerador, vendido algumas coisas comigo, mas era algo muito embrionário. E aí, além disso, você não era conhecido. Não. Você não era conhecido, não tinha você não tinha o tamanho que você tem hoje. Não, então, como é que para quem está nos assistindo, que você tinha um pouco de recurso, né, pelo que você declarou. Então, você estava pronto para começar, tinha feito um teste, uma validação. Só que você não tinha público, não tinha clientes. Como é que você fez? Eu estou falando isso, apesar de eu saber, mas as pessoas não sabem. Então, quem está começando precisa de alguma orientação. Então, como foi o começo eu acho daquilo que você fez? Uma definição muito boa assim, de quem é o teu público. Muita produção de conteúdo na internet. Eu acho que a internet é uma excelente ferramenta hoje para as empresas e tem muitos negócios mais tradicionais que ainda tem um preconceito errado com a internet.
Como se, por exemplo, a internet só serve para vender conhecimento. E não, eu tenho vários mentorados que têm indústria de confecção, que vendem muito com a internet. É que existe uma diferença entre vender na internet e com a internet. Ou ser da internet, né? Exato. Vender na internet é fazer o cliente pagar lá online. Uhum. Vender com a internet é você gerar um interesse online e depois partir para uma reunião, para uma proposta. Ou trazer ele para tua loja. Exatamente. Então, eu apostaria muito aí no digital como estratégia, né, para poder alavancar o negócio, que foi o que eu fiz. Uhum. Porque, na verdade, eu nem usei muito do meu capital no meu negócio. Começo. A própria geração de caixa do negócio fez a empresa ali crescer bastante, a demanda, a qualidade da entrega, né? A gente tem muito orgulho, assim, são milhares de empresas que a gente tem como case, que já fizeram a imersão aceleradora empresarial. Tem um número, assim, um pouco absurdo que a gente tem Pode muito falar, orgulho, pode falar. que é assim, a gente teve 8 mil empresários 8 mil. que já fizeram o acelerador empresarial, a imersão de 3 dias. E a gente oferece, Kepler, uma garantia. O empresário faz os 3 dias da imersão, e se no final ele quiser pedir o dinheiro de volta, ele pode pedir o dinheiro de volta, a gente devolve o dinheiro dele e a gente ainda indeniza mais R$1.000 pelo tempo perdido como um pedido de desculpa. E até hoje a gente só teve 7 reembolsos. É muito pouco. De 8 mil empresários. Então, assim, pouco. a gente realmente tem uma metodologia muito prática. Ou seja, você faz um bom filtro antes do cara entrar, não é? Também. Né? Qualifica. Isso é muito importante, porque às vezes o cara quer vender de qualquer jeito, termina se prejudicando. Não, você tem que vender o teu produto, o teu serviço para o teu perfil de cliente ideal. Exato. Quem que é o perfil de cliente ideal? É o cliente que vai ficar satisfeito com a sua solução, ele vai usar ou implementar teu produto, teu serviço, e aí ele vai acabar comprando de novo e vai acabar recomendando. Né? Então, os empreendedores, eles têm que entender que você precisa vender para o perfil de cliente ideal. Esse cliente ele vai dar muito mais receita no longo prazo, né? O famoso LTV, que eu traduzo para FLT, né? Faturamento na linha do tempo. Tá certo. Você está climatizando para o Brasil. Exato. Tá certíssimo. Porque, assim, muitos conceitos da gestão, vendas, marketing, nascem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o berço do capitalismo. E não é porque você quer falar sopa de letrinha, não é que você quer tecneja. Acontece que existe métodos e que são estudados, escritos há anos, né? E são sensacionais. Sensacionais. O que você faz é fazer uma adaptação para a realidade dos empresários brasileiros. Eu me vejo como um tradutor para o pequeno e o médio empresário. É isso aí. E aí entra em cena o que eu falei, né? Você definir o seu público. Eu, por exemplo, Kepler, eu recebo milhares de mensagens, frequentemente, de microempresários, né? O que é o microempresário? É aquele empresário que ele tem 1, 2 funcionários. Ele o cara de uma empresa de homem só. Exatamente. Então, eu não atendo esse público. Eu decidi ser o melhor no pequeno e no médio. No médio, que é aquele cara que ele tem entre 10 e 300, 400 funcionários. Certo. Né? Então, eu acho que isso é você nichar, né? É você ter foco. Muito bem. E depois que o acelerador pegou ritmo, né, acelerou de verdade, virou uma empresa estruturada, isso, estamos falando de 2019, 2020, 2021, né? Então, já em 2021 você já estava muito mais estruturado, você já estava organizado, sua estrutura física já feita, né? Porque eu me lembro que eu tive lá em Alphaville, no andar que você tinha um auditório e tal, né? Ali que foi que começou, na verdade, tudo, né? E você ficou ali até 2022? Exato. Até 22, 23, você já foi para um prédio novo, né? Já estamos em outro prédio, mas estamos finalizando agora a nova sede. No finalizou a nova sede? Ainda não. Tá bom. Não, mas eu sei que você está fazendo uma nova sede, achei que você tivesse mudado. Bom, mas quais foram os outros negócios, quais foram as pivotadas que você deu no acelerador? Ou seja, o que você criou lá dentro? Quais são as outras empresas que você fez? Como é que você teve uma imagem de grupo ou de ecossistema? Legal. Eu pensei o seguinte, eu tenho aqui um cliente que confia em mim, que é um dono e dona de empresa. E esse empresário, essa empresária tem uma série de necessidades ao longo da jornada da empresa dela. Então, a empresa tem dor com o sistema, a empresa tem dor com contratação, a empresa tem dor com dissolução societária, com compra e venda de empresa. Então, eu fui me tornando sócio de outras empresas que ajudam empresas.
Certo, que podem prestar serviço para as empresas. Perfeito. Ou seja, Então, dentro do teu ecossistema, você treinava pessoas, treinava empresários, eu digo assim, o que mais eles precisam, só para traduzir o que você disse. O que mais eles precisam, então eu vou me associar, vou entrar de sócio, vou investidor, e essas empresas vão prestar serviço para eles também. Perfeito. É você ter o seu cliente no centro e você ir criando ou se tornando sócio de empresas que servem esse cliente 360 graus. Aí você constrói o que você falou, um ecossistema. Então, hoje o Grupo Acelerador é um ecossistema, a gente é sócio de 10 empresas. Tá, então tem 10 empresas prestando serviço para os empresários. Exatamente. Tá. Exatamente. E são só empresas que têm essa conexão, que faz esse sentido, é isso? Exato. São empresas que vendem para pequenas e médias empresas. Certo. Então, empresas como a de RH. De RH, software de vendas, Nectar CRM, consultoria de plano de saúde, de benefícios, de tudo seguros, que o empresário precisa. Consultoria de recrutamento. Eu não diria tudo, mas é um pool ali, já começo, um conjunto de soluções com bastante coisa. Uma suíte de serviços, como se fosse um Lego que você vai montando, e aí o empresário ele não precisa sair dali, até porque gera confiança de fazer tudo ali dentro, né? Sim. Porque é um ambiente seguro e um ambiente onde você indica é porque você está com o seu comprometido, com certeza, com aquela indicação. A minha imagem está em cena ali, tá em cena, então a gente tem um compromisso muito grande com satisfação, né? Então, eu gosto muito dessa história de você receber indicação e mesmo que as pessoas achem e confundem com um conflito de interesse. Né? A linha do conflito de interesse com indicação é tênue, mas eu gosto porque se você me indica algo, você tem um compromisso naquela indicação. Com certeza. Então eu prefiro negócios indicados por isso, né? Mesmo que você tenha interesse nisso. Eu acho que todas as partes envolvidas ganham, porque pensa no meu cliente, ele vai lá e usa a nossa consultoria de benefícios para implementar um plano de saúde, né? Ele vai ter uma condição especial, ele vai ter um atendimento diferenciado, ele já tem um fornecedor homologado, validado, porque uma das coisas que os empreendedores sofrem muito atendimento é contratar o fornecedor errado. Né? O caso clássico ali do empresário que pega um contador ruim, às vezes, e gera um grande problema fiscal para ele. Um grande prejuízo para ele. Um grande prejuízo. Ou eu contrato um sistema de vendas ruim. Então, o cliente do ecossistema, ele ganha. Porque ele está pagando menos, sendo melhor atendido e trabalhando com fornecedores que ele sabe que tem qualidade. Sim. O ecossistema também ganha, porque você está fazendo ali, né, um um cruzamento de receita. Porque eu te gero valor com esse produto e essa solução, mas também te gero valor com esse produto e essa solução. Então, acho que é super íntegro, é ganha. Muito, muito íntegro, muito bacana, é uma sinergia enorme, mas a questão de grupo empresarial, você empilha EBITDA, você é sócio, você é só sócio parcial ou é total? Qual foi a tua estratégia? Nós somos sócios parciais e minoritários em todas as demais empresas. Então a gestão é deles, né? Exato. E então você não está empilhando EBITDA? Não, eu tenho duas empresas. Uma empresa é o Grupo eu tenho duas holdings. Uma holding é a Holding GA Educação. Essa holding, ela é dona de 3 empresas, porque como a gente já estourou também os limites, o lucro presumido, os limites, né? A gente faturou em 2023 125,9 milhões. Com essas 3 empresas que estão aqui subordinadas à Holding GA Educação. Certo. E eu tenho uma outra empresa... De participações. De participações, que é a Holding GA Participações, né? GA é a sigla de Grupo Acelerador. Tá. E aí, nessa holding de participações é que a gente tem as participações societárias em outras empresas e as empresas distribuem. E você tem uma holding que é dona das duas, não? Não. Você não tem ainda uma family office? Não tenho ainda. Tá. Não tenho. Legal. Aí deixa nascer o João Pedro. Nossas físicas, né? Eu e a minha esposa que somos donos dessas holdings. Mas pode ter uma aqui em cima consolidando tudo ainda. Terá, né? Terá com certeza. Exatamente. A família crescendo. Exatamente. Terá com certeza. Cara, você hoje é um dos principais treinadores de gestão do país. Né, disparado, você é um dos que tem mais resultados, não só financeiro, mas de satisfação do público e dos empresários que você atende. Eu queria, diante de tudo que você viu, essas 8 mil pessoas, 8 mil empresários, quais foram ou quais são as maiores dores? Por que eles te procuram? Assim, quais são as dores, as dificuldades desses empresários brasileiros e o que eles procuram? Mais para gestão de pessoas, mais para gestão financeira, operacional? Qual é o gatilho para eles te procurarem?
São várias dores, mas uma grande dor universal, assim, muito presente, muito recorrente, é em relação à gestão de pessoas. Desde a contratação de mão de obra qualificada a conseguir lidar com essa equipe e com esses colaboradores no dia a dia. Porque ninguém é preparado para ser líder de equipe. Então, o empresário ele carece muito de algumas competências importantes para você construir uma equipe de alta performance, porque você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Então, a maioria das pequenas e médias empresas não tem um bom processo de recrutamento e seleção. E quando eu falo de processo de recrutamento e seleção, não é um troço complicado, não. São etapas e atividades simples e básicas, como, por exemplo, uma regra de você entrevistar pelo menos 7 pessoas para cada posição na tua empresa. São dicas e sacadas e experiências que você teve e que você... Essa, por exemplo, de se entrevistar no mínimo 7 para cada posição. Exatamente, porque às vezes uma empresa familiar... um amigo comenta que precisa de um emprego para o filho e tal, e aí o empreendedor vai lá, entrevista aquela pessoa, gosta e fala, vou contratar. Mas se você não entrevistou algumas opções, você não tem base de comparação. Então, assim, a nossa metodologia é recheada de sugestões e princípios muito práticos. E simples. Quer ver um outro que eu ensino para os empresários? Por exemplo. Não fica falando dentro da sua empresa, minha empresa. Cria um sentimento de dono na sua equipe. Então, fala nossa empresa. Por mais que você seja o responsável jurídico, a empresa é nossa, é minha e do time. Faça os seus colaboradores se sentirem donos da empresa. Então, mas para isso você cria alguma estratégia ou você orienta alguma estratégia de stock option, alguma coisa? Sim. Além do sentimento? É um instrumento mais avançado, o stock options, né? Então eu diria que poucas 20% do meu público está preparado para trabalhar um partnership, um stock option. Um fator share. Exatamente. Então, não é um tema que a gente recomenda muito, não. Apesar de eu já ter no grupo aceleraador. Eu já tenho 2 executivos que já são sócios. São sócios executivos, exatamente. Certo. Ou seja, saiu do campo apenas do pertencimento, saiu para a prática da sociedade. Mais ainda, Ou seja, por mérito, inclusive, né? Exatamente. Agora, eu abro muito a cabeça do empresário no seguinte sentido, Kepler, e aí tudo que você ensina vai muito em contra isso. Não é um diferencial você... falar, 100% da empresa é minha. É melhor você ser dono de 50% de uma empresa que dá, sei lá, 10 milhões de lucro por ano, que 5 milhões é seu, do que ser dono de uma empresa 100%. Ser dono 100% de uma empresa que dá 2 milhões de lucro por ano. Pois é. Então, assim, eu vejo que alguns empresários ainda têm, só essa dor de cabeça, só... E tem vários modelos societários, né? Então, a gente desperta, assim, essa curiosidade, esse interesse, mas a gente não entra com um passo a passo já de stock option, de partnership, que eu acho que a empresa ela já tem que ter ali um certo nível de maturidade. Isso foi apenas um exemplo, mas em relação ao nível de maturidade dessas empresas que você treinou, muitas delas eram pequenas, passaram a ser médias, algumas médias passaram a ser gigantes, grandes, né? Eu conheço alguns que passaram por você, que pegaram todos os teus ensinamentos e aplicou e cresceu muito. Então, o que uma pequena tem que fazer para ser média? O que uma média tem que fazer para ser grande? Assim, me dá alguns comandos aí para quem está assistindo. O primeiro, a empresa ela tem que focar nas coisas óbvias que ela tem que fazer. Você fazer o básico primeiro. Exato, o básico que está doendo na sua frente. E que muitas vezes você nem vê. Você vê. Você tem lá o cliente reclamando porque você está com um problema na tua logística. Você vê lá um colaborador, a tua rotatividade alta porque os seus líderes são ruins. Então fala para os empresários, vai resolvendo as dores que estão na sua frente. Não vai aparecendo, não é escondendo, é resolvendo. Exato. Olha, vai dissolvendo, né? Exato. Apareceu, vai resolvendo. Então eu falo assim, sonha grande, mas foca no teu próximo nível. E o que é esse foco no próximo nível? É resolver o que vai aparecer na tua frente. Porque geralmente o próximo nível da empresa está nas coisas óbvias, Kepler. Tá nas coisas óbvias, não tá, eu preciso reinventar. Não é para fazer roda. Vou olhar um KPI, um cohort, sei lá o que e tal, não é nisso, né? Não, é fazer, no básico mesmo. É o básico ali que tá doendo, né? Toda empresa, para ir crescendo, independente se ela é pequena, média ou grande, ela tem que ter um DNA de vendas muito forte. Acho que vendas tem que estar no coração ali da empresa. E o teu treinamento passa também para vendas? Também. Também. Achei que você ficasse muito focado em gestão.
É porque, assim, o nosso primeiro programa, que é o Acelerador Empresarial, ele é muito focado em gestão de pessoas, indicadores, planejamento estratégico, estratégia. Mas nós temos outros programas como o Giants, que você conhece, Sim, claro. né? Que o Giants é como se fosse uma consultoria de 1 ano naquela empresa. E aí a gente vai entrar em todas as áreas. Não, aí você em todas as áreas, mas você tem um treinamento de vendas? Tenho. Você tem outro, além do Giants? Tenho 3. Você tem também? Temos o acelerador comercial. Eu não sabia. Temos o acelerador de vendedores, que é para os vendedores das empresas. Claro. E temos o acelerador de vendedores avançado. Você é o treinador também? Não. Tá. Outros treinadores. Ou seja, você deixou de ser o homem... O treinador passou a ser o dono da empresa de treinamento. Exatamente. Você subiu o nível de consciência. Exato. Nós temos hoje mais de 20 programas, imersões, cursos de treinamentos. E o que eu foco é o acelerador empresarial. O que você é o ministrador, né? Exato. Você é o treinador. O portfólio são meus parceiros, seus mentores. Meus trainers. Porque hoje é um grupo, né? Hoje Sim. Tem quantas pessoas no grupo? Nós temos 150 colaboradores. Uau. Só na empresa de educação. Nas demais empresas que a gente é sócio, tem uns 700 colaboradores nessas 10 empresas. Que você é sócio das outras 10 empresas e tem vários colaboradores. Exato. Que a minha atuação nessas empresas é como um conselheiro, né? Como para muitas dessas empresas até também, como mentor também. Mentor. Eu valido também o negócio, porque essas empresas vendem para o empresário. E vende também para você, muitas vezes. Exato. Usa no teu próprio grupo empresarial. Então, essas empresas usam a minha imagem também para poder... Né, gerar ali uma autoridade, uma credibilidade maior frente a esse público de empresários, porque eu estou chegando a 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Uau, né? muito bom. E aí você falou, quando você começou, você não tinha audiência. Tinha 5 mil. Não tinha, exato. Então, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, eu tinha 10, 20 mil seguidores no Instagram. E aí, ou seja... Qualquer um pode começar do zero. Sim. Né? Qualquer pequeno empresário, fazendo o básico, pode se estruturar, tendo uma boa equipe comercial também, pode estudar para crescer e ser médio. Total. E qualquer médio pode ser grande. Mas ele tem que querer, né? Sim. E ele tem que ser intencional nisso, né? Por exemplo, eu vou ser grande, eu tenho o meu sonho grande, eu sei onde eu quero chegar. Eu acredito muito que você trabalha com planejamento, como você falou, e isso é uma das estratégias de colocar um plano, né? Uma meta, um objetivo, seja lá o nome que você queira dar, né? Eu falo para as empresas, a empresa não é pequena, a empresa está pequena. E pequena muita mentalidade também. Total. Do dono, né? Porque a empresa ela é reflexo do dono, né? Sim. E quando você vê que o cara não tem essa competência, o que é que você faz? Exato. Tanto é que muitas vezes eu provoco um empresário, né? Você acredita que a sua empresa pode ser 10 vezes maior? Porque esse é o primeiro passo. Se você não acreditar, se você pensar, não, minha empresa é feita para dar esse resultadinho aqui há muito tempo. Tá feliz com isso? Tá bom. Funcionário dá dor de cabeça e tal, enfim, papapá. Eu não quero muito funcionário porque dá dor de cabeça, Exato. né? Então assim será, né? Agora, se você tem esse pensamento, não, eu quero trilhar uma jornada empresarial, a empresa ela não é pequena, ela está pequena. Né? Uma média empresa antes foi uma pequena empresa que tinha um empresário competente. Uma grande empresa antes foi uma média empresa que tinha um empresário competente. E uma pequena empresa ela pode ser pequena até hoje porque não cresceu, porque a mentalidade do empresário é pequena. Total. Né? Total. É uma grande trava, inclusive. Uma grande trava pessoal. E aí entra seu pai também, né? Com essa questão do desenvolvimento humano também. Com certeza. Né? Falo que o nosso desenvolvimento enquanto profissionais tem que estar acompanhado do nosso desenvolvimento enquanto pessoas. É o seu autoconhecimento. Total. Né? Eu me libertei de várias crenças com o meu pai, por exemplo, que me ajudaram muito com os meus negócios. Por exemplo, a crença de que não dá para confiar nas pessoas. Você tinha isso, né? Muitos empresários têm isso, mas eu posso confiar, posso abrir meu número, eu posso... Né? Inclusive tem empresário que tem indústria com 300 funcionários e ele pensa o seguinte, não vou chegar com um carro melhor na indústria porque meus funcionários vão ficar com ciúme, com dor de cotovelo e vão pedir aumento. Né? E isso é crença. Isso é normal também, né? Acontece demais. Eu vejo muito empresário fazendo isso até hoje, né? Pois é. Mas é crença, né? É crença. Sabe por quê, Kepler? Porque, por exemplo, existem empresas que estão com capital aberto na Bolsa de Valores. Então, o número é público. Certo? Sim, claro. Então, vamos pensar um colaborador, um estoquista de uma loja do Magalu. Que é público. Que é público. Então, é público que aquelas informações vale bilhões e dá bilhões de lucro. Aquele estoquista não vai chegar no RH da empresa e falar, eu vi que a empresa deu bilhões de lucro, eu quero ganhar 10 vezes mais. Compra uma ação, perde parte do seu resultado e compra uma ação da empresa, você vai também fazer parte desse crescimento. Não, e outra resposta também é assim, olha, a remuneração de ninguém não é definida pelo quanto a empresa lucra, mas pelo valor daquele profissional.
Tanto é que se a empresa der prejuízo também, tem que pagar a folha, não é? Então, não é essa, a empresa está lucrando muito, então todo mundo vai querer ganhar mais. Eu acho que tem as regras do mercado, de carreira. Então, os empresários têm muitas crenças limitantes, e aí entra o desenvolvimento pessoal, que meu pai é o melhor do mundo, na minha opinião, né? Eu sou suspeito para falar, mas é verdade. Se não falasse, era estranho. Então, essas crenças limitantes, elas precisam ser trabalhadas. Né? Por trás de um CNPJ tem um CPF, então precisa ser trabalhado isso. E essas crenças são realmente impacto no resultado do seu próprio negócio. Eu vejo muito empresário dizendo assim, agora, recentemente, semana passada, o empresário chegou e disse assim, eu estou terceirizando uma parte da minha empresa. Aí eu perguntei para ele, por quê? Porque eu não quero ter o trabalho de fazer. Eu digo, isso não é um porquê, isso não é uma resposta. Né? Porque terceirizar só para alguém fazer o trabalho que era dele, ou seja, cara, não é, porque gera mais eficiência, melhores resultados, é outra resposta. Total, e aí você vê que aquilo ali tem algo errado ali. Né? A proposta é outra, né? Então a consciência dele é pequena. Outro exemplo também, às vezes o empresário chega e diz assim, eu quero vender minha empresa. Né? Você sabe que equity é a minha praia, então eu quero vender minha empresa. Eu digo, mas quer vender por quê? Né? Então assim, não tem possibilidade de crescer o seu negócio? Tem, mas eu não tenho dinheiro para crescer, para expandir. Eu digo, cara, tudo que o dinheiro resolve, resolvido está, irmão. Se você não tem um plano, você não alcança esse plano. E você não se vê no plano. Então você tem uma mentalidade pequena, tem mais é que vender mesmo. Ou então viver de renda daquilo ali. Né? Não crescer nunca mais. Agora, se você vê a possibilidade de crescer, por que você não compra o maior que você? Porque não tem dinheiro? Não é isso o ponto, né? É porque você não tem um plano. Então, essa história de crença é muito grave isso. E que bom que em treinamentos como o seu, como do acelerador, ele consegue também destravar isso. Total. Uma outra crença a gente até falou aqui, né? E eu já ouvi muito. Quanto mais funcionário eu tiver, mais dor de cabeça eu vou ter. Mas na verdade é o inverso. Desde que você tenha a competência de gestão e liderança. Eu lembro quando lá no IBC, 2008, eu era o vendedor. Né? Sócio do meu pai. 10 anos depois, eu tinha diretor comercial, gerente comercial, centenas de vendedores. Você podia ter ficado ali, só você fazendo, não distribuído nada, não vou dar salário para esse cara. Outra coisa assim, não vou dar salário grande, esse cara tá ganhando mais do que eu. Exato, tem isso também às vezes. Tem isso, né? Então, mas nesse exemplo que eu tava dando aqui, em 2008, a minha vida era muito mais sofrida. Depois, lá em 2018, eu tinha toda uma estrutura gerando as vendas. Então, eu trabalhava menos. E ganhava mais. Então, a única maneira do empresário ser menos escravo da empresa é explodir no crescimento da empresa dele. Porque enquanto ele não tiver bons gestores para poder dividir o peso do piano de carregar a empresa sempre vai sobrecarregar ele. Então, a liberdade está no crescimento e não nesse pensamento, quanto mais funcionário, mais dor de cabeça. Esse negócio é meu, eu não vou compartilhar, não vou distribuir, senão o cara vai pegar e vai fazer igual. Ou seja, enquanto você estiver pensando em trabalhar pelo dinheiro, quem está prosperando está fazendo o dinheiro trabalhar para ele e não o contrário. A gente está aqui gravando esse episódio e o dinheiro está trabalhando para a gente. Com certeza. Certamente nós criamos uma estratégia de liberdade financeira empresarial, que isso é uma estratégia pensada, né? De como a máquina gira sem a nossa participação direta. Né? Ou seja, você acabou de dizer que tem outros treinadores. Nesse momento no acelerador pode estar tendo outro treinamento. Total. E você está fazendo faturamento. Eu tenho uma meta de férias com a Lilica, minha esposa. Me fala sobre isso. Nossa meta é tirar 60 dias de férias por ano. Por ano, divididas, né? Divididas. Então, as empresas estão crescendo muito e a gente tira os nossos 60 dias de férias. E não tem problema nenhum. Evidência... É uma crença dizer que é 30 dias. Exato. Mas por que não 60? Exato. Vai depender muito da sua estratégia empresarial. E isso mostra que quanto maior o negócio fica, mais liberdade você tem. E talvez esse ano, se a gente quisesse... 90. É que o João Pedro vai nascer agora, enfim, mas se a gente quiser, no ano que vem, ter 90 dias de férias, a gente consegue. Porque tem diretores na empresa, tem gestores. Por que tem diretor e gestor? Porque a empresa cresceu e tem caixa para pagar a gente cada vez mais sênior. E mais talento. Então, e talentosa e gente melhor que você. E não tem um ciúme de dizer, eu não vou botar esse cara porque ele é melhor do que eu. Não, pelo contrário. Essa é uma crença que tem também, que às vezes o dono, a dona, esse cara é muito bom, e fica desconfiado. Né? Desconfiado do cara, o cara vai levar os clientes, vai roubar não sei
sei o quê, né? Exatamente. Ou às vezes outra crença é assim, nossa, mas ele já tá ganhando muito. Se um dia ele me der um problema trabalhista, então, deixa esse cara sair, ou vou deixar de valorizar ele. Então, a mentalidade, o desenvolvimento pessoal é muito importante. Muito importante. Então, uma das coisas é a gestão de pessoas que a gente trabalhou. Qual é outra dor que te procura? Muita questão dos processos na empresa. Processo na empresa. E processo de empresa não é uma coisa só de empresa média? Não. Uma empresa pequena, ela consegue criar processos com poucos colaboradores? Consegue. É que ela vai criar um processo mais enxuto a documentação desse processo vai ser mais simples. Tá. Então, numa média e grande empresa, você vai fazer um fluxograma, descrever etapas, pôr um vídeo lá, numa intranet, né? Numa pequena empresa, você vai fazer um checklist no papel, que seja. Imagina que você tem uma clínica odontológica, você contratou uma recepcionista. Na hora que ela chega, você precisa combinar com ela a rotina dela, o processo dela, o checklist, o dia a dia, as atividades. O diário de bordo dela. Exatamente. Alinhar a expectativa, fazer a descrição daquele cargo dentro da empresa. E aí, nem que você escreva no Google Docs ali no Word, sabe? Simplesinho, dar sempre um bom dia com um sorriso para os pacientes. Quando ficar ociosa, ligar para os pacientes que não vêm há mais de um ano e resgatar esses pacientes. E aí eu criei uma rotina ali com aquela pessoa, documentei aquilo de maneira simples. Baseado no serviço dela mesmo? Eu criei um processo. Porque os processos dentro da empresa, Klepper, são os acordos que são criados do que deve ser feito. Os rituais, né? Exatamente. Os rituais geram cultura, inclusive. Total, completamente. Os rituais geram cultura, né? A partir do momento que, por exemplo, a pessoa sai daquela área, mas o ritual tá lá, quem chegar para fazer já vai ter que fazer igual. Porque já está escrito isso, né? Exato. E aí ali esses rituais formam o que no conjunto da empresa vira a cultura dela. Né? Total, perfeitamente. Que é um tema, inclusive, muito negligenciado pelas pequenas e médias empresas. Porque acha que não precisa de cultura. Ou acha que é coisa de empresa grande, que nem processo. Muito pequena e média acha, não, processo, cultura, isso é coisa de empresa grande, mas não é. É coisa de empresa em qualquer estágio. E a cultura, ela pode ser uma cultura mais ampliada até mesmo do que a cultura pessoal daquele empreendedor? Você acha que o empreendedor sem cultura, sem educação, ele consegue criar uma cultura corporativa mais estruturada dentro da companhia? Não. Ele precisa evoluir. Ele precisa evoluir. Por quê? Porque a cultura é muito relacionada ao jeito de ser dos fundadores e dos donos da empresa. Né? Então, não tem como eu implantar algo que eu não tenho. Não tem como eu te oferecer água nesse copo se não tiver água dentro. Você é adepto, então, a ensinar aquilo que você fez ou que você faz? 100%. Eu só ensino aquilo que eu fiz, que eu vivi, que eu apanhei, que eu acertei. Isso você, mas e o empresário? Sim. O empresário ali no dia a dia, ele também... Com seus colaboradores. Ele tem que ter um repertório, por isso que ele tem que se capacitar, certo. Por isso que ele vai viver dificuldades, enfim, justamente para formar o time, treinar o time. Ou seja, se ele sabe fazer aquela atividade, ele ensina com muito mais... Ele ensina. Porque pensa o seguinte, Kepler, como é que o empresário, por exemplo, vai criar uma cultura de gestão, de monitorar indicadores, de ter metas em cada setor, se ele não tem esse repertório, se ele não tem esse conhecimento, não tem como. Então, a cultura é muito um cascateamento do que os sócios da empresa são. Principalmente em empresas com 10, 20, 50, 100 funcionários. Porque tudo orbita muito em torno ali daqueles sócios, né? Claro. E cultura, mesmo que esse empresário nunca tenha ouvido falar essa palavra, a cultura sempre está sendo construída, né? Que é o jeito de ser daquele ambiente, né? São ali os comportamentos mais recorrentes. O que a gente fala que o chimarrão faz parte da cultura do gaúcho? Por quê? Tudo quanto é gaúcho toma chimarrão. Então eu falo que as empresas têm os seus chimarrões. Né? Tem empresa que tem o chimarrão, que é um monte de coisa ruim, fofoca, reclamação, falar mal do patrão. Né? Então, são comportamentos tóxicos recorrentes naquele ambiente. Tem empresa que tem muito comportamento bom de forma recorrente. Então, o chimarrão daquela empresa é compromisso com meta, entregar resultado. E esse chimarrão negativo, o que o empresário tem que fazer é extirpar, né? Exato. Descobrir, mapear, extirpar. Demitir laranja podre, dar o exemplo... Porque não adianta eu falar pro meu time, atende muito bem os clientes. Se você não faz isso. Exato. E na hora que o funcionário traz uma reclamação do cliente, eu explodo, eu mando
mando tomar, falo para o funcionário, manda esse cliente tomar naquele lugar, cliente é tudo louco. Então eu preciso ser congruente, né? O exemplo ensina muito. Então vamos lá. Problemas com pessoas, cultura, processo, gestão e também financeiro? Também. Também financeiro. Endividado. O meu público menos, tá. Porque eu falo que eu tenho uma bênção divina, né? Que eu encaixei o meu posicionamento. Então, as empresas que nos procuram são empresas melhores. Tá. Então, assim, a gente não é um hospital empresarial. Certo. Né? Eu até falo assim, tô com o fluxo de caixa ferrado, enfim, eu só tenho muita esperança final do túnel. Vou lá no acelerador? Não vai. Porque você não vai estar com a cabeça lá, você vai estar com a cabeça num problema. Exato. E assim, o acelerador, ele não é para ressuscitar a empresa que está morrendo. É para ele potencializar uma empresa que está mais ou menos ou bem. Ou seja, potencializar o que já está indo normal. Ou seja, a implantação de novos modelos para exponenciar, para crescer, para escalar. Não é que a empresa não tem problema. Toda empresa tem muito problema, né? E às vezes a gente acha que... A gente tem problema, então todo mundo tem. Então a empresa está cheia de problema, mas tá pelo menos empatando o fluxo de caixa. Marquinhos, Marcos Marques, pra gente se encaminhar aqui pro final, eu quero te provocar que quando você saiu lá do IBC em 2019, você deixou a empresa com 150 milhões e você ainda não chegou nos 150 milhões, você ainda tá nos 130. Verdade, vamos chegar esse ano. Chegar esse ano nos 150 e qual é o futuro do grupo acelerador do GA? Legal. A gente tem uma visão, né, um objetivo de chegar em 1 bilhão de valuation até 2027. 27. Até 2027. IPO à vista? Não, mercado secundário mesmo. Assim, eu vejo ou um grande grupo educacional, ou um grande investidor. Mas isso parcerizando ou assumindo? Tanto faz. Oportunidade. Eu pretendo vender uma participação minoritária do negócio. Sempre minoritária. Eu não me vejo entregando o controle da companhia. Tá. Né? Então seria uma rodada ali para vender 10, 20% por 100 ou 200 milhões. Para a gente chegar nesse 1 bi de valuation, a gente precisa ali de uns 120, 130, 150 de EBITDA. Então hoje a gente tem 60. Né, no caminho. De lucro operacional. Então a gente tem 4 anos para dobrar, ou mais que dobrar um pouquinho e conseguir uma rodada num múltiplo de 7, de 8. O Brasil tem mercado para isso, né? Tem muito mercado. Nosso mercado endereçável tem 5 milhões de CNPJs. Ou seja, muita gente. Eu estimo que tem umas 5 milhões de empresas que faturam no mínimo 1 milhão por ano, que é o perfil para o acelerador. Tem que faturar ali 1 milhão por ano. E nessa jornada, Kepler, eu quero criar uma fundação, impacto social. Eu quero transformar pelo menos uns 12 executivos, gestores e colaboradores em sócios da empresa. Né? A gente tem 2 diretores. Quer entrar e investir em mais e mais em companhias do próprio grupo de mentoria do Giants? Total. Investir em outras empresas. A gente quer chegar em 1.000 membros no Giants. Muito bom. Então, hoje tem o quê? 100? Não, hoje nós estamos com 550. 550? Cara, 550. Quando eu te conheci tinha 100. São 550. Quer dizer, nem que te conhecia, mas lá atrás. Mas digo, recente, a última vez que eu vi tinha 100. O Giants é a maior comunidade de empresários em um programa de alto valor, high ticket, no mundo. Que legal. Né? Muito provavelmente os empresários investem ali um valor considerável por ano para ter todo o nosso portfólio de soluções à disposição ali da empresa. Da empresa, né? Lindo demais. Cidadão, eu queria que você deixasse uma dica poderosa para os empresários que estão nos assistindo, para os empreendedores, para o wannabe empreendedor, por exemplo, também. O que você poderia... além, obviamente, de chamar para o acelerador, que eu acho que vale a pena, sim, claro, senão nem te trazia aqui, se não fizesse sentido, e faz muito, e eu sei o seu resultado é brilhante. Qual seria a dica que você daria? Eu quero trazer uma conclusão que eu tive sobre o que é empreender. Boa. Empreender é você sacrificar alguns anos da sua vida, como poucos estão dispostos, para depois desfrutar muitos anos da vida como poucos conseguem. Então eu preciso estar disposto a pagar um preço alto, talvez durante 3, 5 ou 10 anos. Porque você colocar uma empresa de pé e fazer ela crescer é uma missão muito árdua. A gente falou aqui de vitórias e grandes números, mas não foi fácil e não é fácil. E o meu caso e o nosso caso, Kepler, infelizmente é a exceção. 70% das empresas no Brasil quebram até o 5º ano de vida. Ai, Márcio, então você está desencorajando as pessoas a empreender ou a crescer? Não, pelo contrário, eu estou dando um choque de realidade.
Porque quando a gente atua com base na realidade, a gente tem muito mais chances de ter sucesso. Então, tá a fim de dormir pouco, trabalhar muito, sacrificar finais de semana e feriado durante alguns anos da sua vida para colher frutos o resto da vida? Bora empreender, bora crescer. Bora crescer, bora empreender, trabalhar enquanto os outros dormem, né? Exatamente. Para depois se divertir enquanto os outros não conseguem dormir, Exato. Né? Mas chega uma hora que o jogo vira, né? O jogo vira, e quando vira é aquela felicidade. Exato. Bom, eu tenho uma lembrança aqui do Pivotando para você, que é uma lembrancinha, que é essa caixa aqui do Pivotando, já tem seu nome aqui, Marcos Marques. Né? Tem uma caneca com o nome Pivotando e toda esse... Marcos, essa empresa, uma startup, chama LeBlanc, dados variáveis e presentes corporativos. Você dá para os seus 500 alunos do Giant qualquer coisa de... Aqui é café, mas poderia ser qualquer coisa e é sempre muito personalizado e muito rápido. Então, a LeBlanc é uma das primeiras empresas de presentes corporativos automatizada do país. Então, fica ligado aí, nossa patrocinadora aqui, nosso apoio aqui. Que legal, sensacional. Isso aqui vai pro meu caderninho de vitórias. Olha, eu acho até que a Pivotando está captando, de repente faz sentido no teu grupo empresarial. Exatamente, vamos avaliar. LeBlanc. LeBlanc com K no final. Muito bom a proposta de valor, adorei, lindo. Foi uma honra estar aqui com você, meu amigo, e espero que as pessoas implementem aí alguma coisa em suas vidas, em seus negócios, com base na nossa conversa aqui, porque sabe não é aquele que sabe, que ouve, sabe é aquele que vai lá e faz. Sabe aquele que não sabe de nada, né, que quer aprender. Também, né? Aquele que pensa que sabe, às vezes não sabe, né? Exato. Então é isso, que bacana que você assistiu mais esse episódio do Pivotando aqui com o meu querido Marcos Marques. Acompanhe eles nas redes sociais, Marcos Oficial, é isso? Isso, Marcos com U, Marques Oficial. Marques Oficial e, cara, muita coisa para ensinar, para colaborar com a sua vida, com seus negócios, com a sua carreira. E aqui, Pivotando, semana que vem, estaremos juntos novamente aqui nos estúdios do SBT. Valeu, obrigado, Marcos. Gratidão. Tchau, pessoal.